Graças a Deus. Bom dia, igreja. Paz seja com todos vocês, amém? Para mim é um motivo de aqui nessa manhã com vocês, com essa igreja linda. Agradeço as palavras do pastor Marcão, um amigo para nós, fico lisonjeado. E trago um abraço do meu pastor Paulo Nardino, lá da igreja da cidade, alguém que tem muita identificação com essa igreja. E se hoje eu estou aqui é porque ele tem me treinado, ele tem me ajudado a dar os meus passos na fé. E particularmente estou muito feliz de encontrar alguns amigos, a gente está sempre por aqui. Pastor Marcão, obrigado pela oportunidade, que Deus continue abençoando essa igreja em nome de Jesus, amém? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá no livro de Atos, capítulo de número 7. Atos, capítulo 7, versículo de número 54. Hoje é o 7º dia dessa campanha. Vamos selar o mês de julho nas nossas vidas. Já foi consagrado metade de um ano e eu tenho a certeza daquilo que Deus tem para nós no ano de 2021. Amém ou não amém? Quantos encontraram? Diga amém. Vamos ler. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para os céus e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos ao pé de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Feche seus olhos, ore comigo, Pai. Nós queremos nesse momento, ó Pai, nessa manhã desse sábado, ouvir a Tua voz, ó Deus. Nós já Te adoramos com os nossos cânticos, já Te adoramos com as nossas ofertas, ó Pai. E esse talvez seja o momento mais importante do culto, porque é o momento onde nós queremos ouvir a Tua voz, ó Deus. E eu, na responsabilidade, ó Pai, que tenho sobre os meus ombros de ministrar essa palavra à Tua igreja, diante do Teu altar, me coloco, Deus, em humildade diante do Senhor e pedindo que o Senhor venha me capacitar, que o Teu Espírito venha me usar nessa manhã, que eu possa ser apenas um canal de bênção na vida desses meus irmãos, ó Pai. O mensageiro não é importante, mas a mensagem é importante. Então que a mensagem venha encontrar corações abertos, ouvidos atentos, ó Pai. Que o Teu povo venha entender, venha crer, ó Pai, nessa palavra, a fim de viver o melhor que o Senhor tem para nós no ano de 2021. Assim eu consagro ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê na minha oração, diga amém. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento, meu irmão, fique à vontade. Nós estamos aqui diante de um texto bastante conhecido, um momento bastante conhecido na Bíblia, um personagem chamado Estevão, homem de Deus. Estevão foi o primeiro diácono da igreja. Estevão foi escolhido, foi o primeiro a ser escolhido pelos discípulos para ajudar no trabalho da igreja primitiva. A igreja estava se iniciando, os discípulos estavam pregando o evangelho e viram a necessidade de pessoas para ajudar nesse ministério. E Estevão foi escolhido pelas suas qualidades que ele havia demonstrado. Estevão também é o primeiro mártir da igreja. Mártir é aquele que é capaz de entregar a sua própria vida por um propósito. É aquele que tem a ousadia de
entregar tudo que ele tem, e se necessário a sua própria vida física, por um propósito, meus irmãos. Então veja que por um resumo da história de Estevão, nós já temos um breve relato de quem foi esse homem. Era alguém temente a Deus, era um homem de Deus, mas era também um homem compromissado com o reino de Deus. E Deus está à procura de pessoas que sejam compromissadas com o seu reino, que estejam dispostos a dar, se necessário, a sua própria vida por um propósito. Sabe que o ano de 2021, nós estamos declarando, é o ano de céu aberto sobre a nossa vida, e eu creio que os céus já estão abertos sobre a nossa vida, amém ou não amém? Mas para muitas coisas acontecerem, nós vamos precisar, se necessário, entregar a vida por um propósito. Por um propósito. O propósito é aquilo que nós colocamos como maior objetivo das nossas vidas. E aqui nós estamos diante do texto que talvez seja o momento mais difícil na história de Estevão, da vida de Estevão. Ele pregou o evangelho, ele serviu o reino de Deus, e ao final da sua trajetória, nós nos deparamos com um momento bastante peculiar, bastante difícil para alguém. Coisa que nós não vimos mais, graças a Deus, não vimos mais nos dias de hoje, pelo menos aqui onde nós vivemos. Mas ainda assim Estevão, diante de um momento difícil da sua vida, ele pôde contemplar a glória de Deus. Os momentos difíceis não foram capazes de parar a vida de Estevão. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Alguns tópicos, alguns pontos que fizeram a diferença na vida de Estevão e que podem fazer a diferença nas nossas vidas se nós queremos viver um ano de céus abertos. Se nós queremos viver um 2021 diferente daquilo que nós vivemos em 2020, em 2019, em 2018, nós precisamos ter atitudes, comportamentos que façam a diferença nas nossas vidas, meus irmãos. Os céus vão se abrir. Eu creio nessa palavra sobre as nossas vidas. Essa direção vem do alto sobre as nossas vidas, mas ela depende de nós. Ela depende de nós. Eu me lembro que no início do ano passado, de 2020, nós também nessa campanha poderosa, nós estávamos declarando que seria o ano do quê? Da superação. E lá em janeiro, quem podia imaginar que essa palavra seria tão literal nas nossas vidas? Quem poderia imaginar que nós, de fato, teríamos que superar muitas dificuldades durante o ano? Então, passou alguns meses, veio a pandemia, veio o Covid, e parou o mundo, parou a economia, parou o comércio, parou as nossas vidas, nos deixou travados dentro de casa, sem saber o que fazer, sem saber o que ia acontecer. Mas eu quero crer que se nós chegamos até aqui, se eu e você nós estamos aqui nessa manhã, é porque nós superamos o ano de 2021, amém ou não amém? E ao final de 2021, nós superamos 2020, ao final de 2021, eu quero crer que nós estaremos aqui nesse mesmo lugar, declarando que nós vivemos um ano de céu aberto sobre as nossas vidas. Amém? A primeira atitude que Estevão teve foi de enxergar além das pedras. Enxergar além das pedras. Veja que ele, se você ler um capítulo anterior, começa dizendo que Estevão estava pregando o evangelho. Estava pregando a respeito do reino de Deus. E algumas pessoas, alguns inimigos ficaram furiosos contra ele, contra aquilo que ele estava pregando. O arrastaram para fora de Jerusalém e o apedrejaram. Começaram a lançar contra ele pedras. Veja que na nossa caminhada com Cristo,
na nossa caminhada na fé, meus irmãos, muitas vezes nós nos deparamos com pedras contra as nossas vidas. E essa pedra, talvez ela não seja literal, ela não atinja o nosso corpo físico, mas há pedras que são capazes de machucar a nossa alma, os nossos sentimentos, a nossa vida. Há pessoas que, se ela não é uma pedra que nos machuca, mas ela é uma pedra que entra no nosso sapato. Não é verdade? E aquilo muitas vezes nos incomoda, aquilo muitas vezes nos atrapalha, nos impede, nos fazem perder a fé, atrapalha o nosso relacionamento com Cristo. E Estevão, nos seus últimos momentos de vida, ele estava vivendo esse momento de forma literal, sendo apedrejado pelos seus inimigos. Veja que ele estava pregando a palavra de Deus e sendo apedrejado por isso. Mas ele foi capaz de enxergar além das pedras, meus irmãos. Se você quer viver um ano de 2021 diferente, se você quer viver uma nova história na sua vida, você precisa ter a capacidade de enxergar além das pedras. Além das ofensas, além dos problemas, além das dificuldades da vida. Porque a vida não é fácil. J. Quest mentiu para a gente quando ele disse que era fácil, extremamente fácil. Não é fácil a vida. Não é fácil a vida, mas nós precisamos ter em nós a capacidade de enxergar além dos problemas, meus irmãos. O mundo lá fora, todos dizem que não, nós vamos viver um ano difícil. Olha, está vindo a segunda onda do Covid. Olha, vai fechar tudo de novo. Olha, esse ano aqui vai ser pior do que o ano passado. Mas nós, como filhos de Deus, precisamos ter a capacidade de enxergar além desses problemas. Até porque o nosso Deus, Ele é especialista em abençoar o povo em meio às dificuldades. Amém ou não amém? É especialidade do povo de Deus ser abençoado em momento de crise, em momento de dificuldade. Porque é nesses momentos onde nós provamos a nossa fé, e Deus se manifesta e mostra que Ele é Deus nas nossas vidas, meus irmãos. Mas para isso nós precisamos ter a capacidade de enxergar além dos problemas. Enxergue além das pedras da vida, das dificuldades da vida, daquilo que a vida se colocar para te tentar impedir. Enxergue além. Olha, veja que lá no versículo de número 55, diz que Estevão, cheio do Espírito, levantou os olhos para o céu e viu o quê? A glória de Deus. Estevão estava olhando para o céu. Estevão não estava olhando para as pedras. Estevão não estava olhando para as pedras. As pedras podiam até estar ferindo o seu corpo, a sua vida. Mas ele mantinha o seu foco no alvo, que é Cristo. No ano de 2021, meus irmãos, foque em Cristo, no alvo que é Cristo. É dele que vem o nosso socorro. É dele que vem a solução para as nossas vidas. É Ele quem traz o refrigério para os nossos corações. Tenha a capacidade de enxergar além das pedras. A segunda atitude de Estevão é: entre no sobrenatural. Entre no sobrenatural de Deus, meus irmãos. O sobrenatural é aquilo que acontece além das limitações humanas, além daquilo que os olhos podem ver. Isso é o que a Bíblia nos ensina sobre a fé. O livro de Hebreus diz que a fé é o fundamento daquilo que se espera e a certeza daquilo que ainda não se pode ver. Meus irmãos, se eu ainda não posso ver com os meus olhos físicos, eu preciso ter a capacidade de enxergar com os meus olhos da fé. É entrar no sobrenatural de Deus nas nossas vidas.
É entrar de fato no sobrenatural de Deus, é ousar sonhar diante de um momento difícil. Lá fora está todo mundo fazendo planos de morte, planos de dificuldade, planos de derrota, mas nós estamos aqui 12 dias consecutivos, fazendo planos de vida, planos de bênçãos, planejando o nosso ano para que ele seja o melhor ano das nossas vidas. Isso é enxergar além das nossas possibilidades, isso é enxergar além do natural, isso é entrar no sobrenatural de Deus. É o sobrenatural de Deus, meus irmãos. É enxergar os céus abertos sobre as nossas vidas. É não se deixar acomodar por aquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós estamos lendo nas redes sociais. Não é verdade? É entrar no sobrenatural de Deus. Estevão pôde ver o sobrenatural de Deus. Ele diz que ele viu Jesus em pé, à direita de Deus. Eu vejo os céus abertos, versículo 56, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Ele via o sobrenatural sobre a sua vida. Olha, meu irmão, se a gente parar para analisar friamente esse momento, ele estava diante da morte. Ele estava diante do pior momento da sua vida, da pior perseguição, arrastado, cercado por homens, sendo apedrejado. E ainda assim ele viu o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. É isso que nós precisamos nos colocar. E o sobrenatural de Deus, ele é ativo nas nossas vidas, meus irmãos. Quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós buscamos a Deus, quando nós oramos. A oração, ela é a chave que abre o céu sobre a nossa vida. Uma das chaves que abre o céu sobre a nossa vida é a oração que gera intimidade, que gera relacionamento com Deus. É igreja, é estar na igreja. É na igreja que nós temos palavra de ânimo para as nossas vidas, para viver o sobrenatural. No ano de 2020, enquanto muitos pregavam palavras de derrota, meu irmão, a igreja continuava pregando uma palavra de esperança. Eu duvido que desse altar saiu uma palavra de desânimo para a sua vida, saiu uma palavra de derrota para a sua vida, saiu uma palavra que te fez sair daqui desanimado. Eu duvido. Porque é na igreja que nós ouvimos a palavra de Deus, alimentamos a nossa fé, pois a Bíblia diz que a fé, ela é alimentada ao ouvir a palavra de Deus. A fé vem do ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Tem um lugar onde você mais ouve a palavra de Deus do que na igreja? Por isso que nós não podemos nos afastar do altar, meus irmãos. Independente dos problemas da nossa vida, nunca se afaste do altar. Mas nem que você tenha que vir arrastado, meus irmãos. Eu falo isso para as pessoas que me procuram para uma conversa pastoral, para um discipulado, e ela está ou começando na fé, ou ela está passando por alguma dificuldade na fé. Meu primeiro conselho para a pessoa é: não saia da igreja. Não se afaste do altar. Mas nem que seja para você vir arrastado, de cara fechada, sentar lá no último banco e nem olhar para o pastor. Mas venha, porque na igreja há uma atmosfera sobrenatural sobre as nossas vidas. A igreja é onde nós pregamos a palavra de Deus. E aquilo tem o poder de transformar as nossas vidas. Se você quer viver um ano de sobrenatural na sua vida, meu irmão, não se afaste do altar. Não se afaste das suas orações. Não se afaste do seu jejum, do seu compromisso
com Deus. Não deixe de estar perto do altar. O altar provoca em nós o relacionamento com Deus. E isso abre os céus nas nossas vidas. Isso gera o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Então Estevão foi capaz de enxergar além das pedras. Entrar no sobrenatural de Deus. Terceiro ponto. Vença a oposição do inimigo. Vença a oposição do inimigo, meus irmãos. É tão difícil quando o inimigo se levanta contra as nossas vidas. Não é verdade? Mas nós precisamos ter a capacidade de vencer isso. De vencer a oposição. Jesus disse, no mundo tereis aflições. No mundo vocês terão problemas. No mundo vocês terão inimigos. No mundo vocês terão, sim, dificuldades. Mas tende o quê? Bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Jesus venceu todos os inimigos que se levantaram contra ele. E é isso que nós precisamos aplicar nas nossas vidas, meus irmãos. A capacidade de vencer a oposição. A capacidade de vencer os nossos inimigos. E muitas vezes o que o inimigo quer é tirar a nossa atenção. O inimigo quer tirar de nós o nosso foco, o nosso olhar nas coisas de Deus. Veja que Estevão estava cercado de inimigos. Cercado de inimigos, diante de uma forte oposição. Mas ele não deu ouvidos para isso. Ele não deu ouvidos para as pedras. Ele não deu ouvido para os gritos. Olha o versículo 57, diz, eles taparam os ouvidos, dando fortes gritos. Enquanto Estevão falava, os inimigos tamparam os ouvidos e começaram a gritar, para sobressair a sua voz. E lançaram todos juntos contra ele, arrastando para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. É os inimigos da fé. Talvez o inimigo da fé, se eu não seja um inimigo, uma pessoa literal. Mas há tantas dificuldades que nós precisamos vencer na nossa vida. Tantas dificuldades, tantos inimigos que se levantam e tentam nos paralisar, meus irmãos. Nós precisamos vencer isso. O cristão precisa ser sim, sim, não, não. Ele precisa se posicionar. Eu vou enfrentar isso, eu vou vencer isso. Eu vou vencer essa dificuldade. Eu vou vencer esse desânimo. Eu vou vencer esse momento difícil da minha vida. Não importa o que os meus inimigos estão gritando. Que nós estamos a todo tempo, meus irmãos, ouvindo algo, escutando algo. Todo tempo nós estamos escutando algo. Mas cabe a nós saber ao que nós vamos dar ouvidos. Ao que nós vamos deixar entrar pelos nossos ouvidos e descer ao nosso coração. É isso que vai nos alimentar. Se você der ouvidos para os inimigos, se você der ouvidos para os noticiários, se você der ouvidos para quem está torcendo para a pandemia, você vai se sentir desanimado. Você vai se sentir fraco. Você vai desanimar da fé. É necessário vencer a oposição dos inimigos. Eles estão aí no ano de 2021, meu irmão. Talvez essa não seja uma notícia boa, mas eles estão. Mas a notícia boa é que aquele que te fortalece, te protege, te abençoa, te capacita para vencer os inimigos da fé. Foi assim com Estevão. Ele foi capaz de vencer os seus inimigos. E por último, meus irmãos, e talvez o mais importante, o quarto atitude que nós precisamos para o ano de 2021 é: seja cheio do Espírito Santo de Deus.
Seja cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem potencializa as nossas vidas. É quem nos ensina a respeito de todas as coisas. O Espírito Santo é quem direciona o nosso propósito, meus irmãos. Para o ano de 2021, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser pessoas cheias da presença de Deus. É isso que abre o céu sobre as nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus em nós. É o Espírito Santo de Deus em nós, que nos ajuda a vencer todos os outros problemas da vida, todos os outros 3 tópicos. É Ele quem nos ajuda a enxergar além das pedras. É Ele quem nos ajuda a entrar no sobrenatural de Deus. É Ele quem nos ajuda a vencer o inimigo. Nós precisamos estar cheios de Deus. Encham-se de Deus. Meus irmãos, quando nós iniciamos o versículo, dizia, versículo 25, mas Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus te capacita a avançar, te capacita a ser uma pessoa abençoada, meu irmão. E mais do que isso, abençoar a vida de outras pessoas. Gálatas nos descreve o fruto do Espírito nas nossas vidas, meus irmãos. E você deve saber, o amor, a alegria, a longanimidade, o domínio próprio, é o fruto do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus quem capacita a Estevão, diante do pior momento da sua vida, diante dos seus inimigos, ele ainda assim, ele ora, lá no versículo 60, diz assim, então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não consideres culpado desse pecado. Ele foi capaz de perdoar. Ele foi capaz de perdoar, meus irmãos. Os seus inimigos, aqueles que o arrastaram para fora, gritaram contra ele, apedrejaram ele, mas Estevão, movido pelo Espírito Santo de Deus, foi capaz de perdoar. Perdão é um atributo exclusivo de Deus. Só quem é cheio da presença de Deus é capaz de perdoar. É capaz de liberar perdão. É capaz de pedir perdão. O arrependimento, uma chave também que abre o céu sobre as nossas vidas. E uma chave tão difícil de ser usado, meu irmão. É o arrependimento, porque o arrependimento, ele exige de nós o autorreconhecimento, ele exige de nós a humilhação, de às vezes ter que procurar a pessoa e pedir perdão, reconhecer que você errou, reconhecer que você falhou com aquela pessoa e pedir perdão. É difícil, eu sei que é difícil, eu já tive que pedir alguns perdões na vida e confesso que você chega diante da pessoa murcho, né? Você chega constrangido. Mas esse constrangimento produz a presença de Deus em nós. Nos enche do Espírito Santo de Deus, porque é um atributo de Deus, o perdão. Perdoar, liberar perdão. Se necessário, pedir perdão, meus irmãos. Às vezes você nem é culpado sobre a sua ótica, sobre a sua justiça, você nem é culpado daquilo. Mas para viver em paz com o teu irmão, você pede perdão. Você reconhece o seu erro, você reconhece que aquilo não vai produzir esperança entre vocês. E você pede perdão, às vezes, no lugar da pessoa. Para viver em paz com todos, aquilo que Paulo nos ensina. Esforcem-se para viver em paz com todos. Exige de nós o esforço.
E esse esforço ele só é produzido quando nós abrimos o nosso coração e permitimos que o Espírito Santo de Deus entre em nós, meu irmão. Se você quer viver um ano diferente na sua vida, se você quer de fato viver um ano de céu aberto sobre a sua vida, são comportamentos que nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas. O céu, ele reage àquilo que nós agimos na terra. O céu reage àquilo que nós agimos na terra, aquilo que nós fazemos na terra. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o que 2 selares na terra, assim é selado aonde? No céu. Que 2 concordam na terra, a concordância no céu. Precisa ver a concordância na terra. Que a concordância na terra, ela abre o céu sobre as nossas vidas. Ela abre o céu sobre as nossas vidas. É a nossa atitude, é a sua atitude no ano de 2021 que vai definir o céu aberto sobre a sua vida, meu irmão. Nós iniciamos mais uma campanha. E como eu gosto dessa campanha dos 12 dias. Porque talvez é um momento onde nós fazemos essa reflexão, ouvimos direções para o ano de para o nosso ano, no caso para o ano de 2021. Mas dia 14, a campanha termina. Dia 14 a campanha termina. E é aí onde nós temos a responsabilidade de colocar tudo em prática. Tudo aquilo que tem sido ministrado nesse altar, tudo aquilo que o pastor dessa igreja tem ministrado sobre a vida de vocês. É o momento de nós vivermos a prática. Agora nós estamos aqui aprendendo. Daqui a pouco é momento de colocar em prática nas nossas vidas. E é essa prática que vai gerar o milagre na sua vida, o milagre que você está esperando, a bênção que você está esperando lá na sua casa, aquilo que você vem planejando ao longo dos anos para a sua vida. São as nossas atitudes. Então, decida hoje enxergar além das pedras. Enxergue além das dificuldades. Enxergue além do que aquilo que o mundo se coloca contra as nossas vidas. Enxergue além dos problemas. Entre no sobrenatural de Deus. Se envolva com a igreja. Se envolva com a fé. Busque o sobrenatural de Deus na sua vida. Vença a oposição do inimigo. Não dê ouvidos. Não olhe para o lado. Olhar para o lado é distração. Mantenha o seu foco no alvo que é Jesus. E por último, seja cheio do Espírito Santo de Deus. E você pode ter a certeza, as bênçãos do Senhor te acompanharão no ano de 2021. Em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra, glorifica e aplaude o nome do Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Você que deu ouvidos a essa palavra, entendeu essa palavra para as nossas vidas. Tenha certeza daquilo que Deus tem para você. Pai, em nome de Jesus eu oro pela vida desses meus irmãos. Eu oro pela vida dessa igreja, ó Pai, essa linda igreja, ó Pai. E eu peço que a Tua mão, que é poderosa, esteja sobre a vida de cada um desses meus irmãos. Guarde a sua casa, guarde a sua família, o seu trabalho, os seus negócios, Deus. Que no ano de 2021 eles possam de fato viver o sobrenatural de Deus sobre as suas vidas, ó Pai. Que o Senhor nos capacite, a enxergar além dos problemas. Que o Senhor nos dê força para vencer o inimigo, ó Pai. Que o Senhor nos dê as estratégias de vida, ó Pai. E que o Teu Espírito Santo venha encher as nossas vidas, encher os nossos corações, tirar aquilo que não Te agrada, podar aquilo que não é da Tua vontade, ó Pai. E produzir em nós um espírito excelente, assim como foi em Estevão. Seja também nas nossas vidas, nós possamos olhar para os céus e contemplar a Tua glória. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida.